Olá, meus queridos, seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estamos com um tema muito bom para que a gente possa crescer na nossa liderança. É isso mesmo, vamos falar sobre liderança, um assunto que nós gostamos. E eu estou aqui com um amigo, um conselheiro, um irmão. André, que Deus te abençoe. É uma honra ter você novamente aqui no nosso canal, um homem de Deus. E eu tenho certeza, queridos, que aquilo que vai ser falado através desse vídeo vai abençoar a sua vida. Quer falar alguma coisa para iniciar? Primeiro, é uma honra estar aqui mais uma vez no canal, né? E que alegria. Vamos lá, vamos direto ao ponto, sem enrolação. Sem enrolação, é isso mesmo. Existe um conselho bíblico, né, que é muito, mas muito fantástico nesse tempo e que poucas pessoas dão ouvido devido a essa correria imensa que a gente vive, né, dentro da liderança. Muitos atarefados demais e muitas vezes não conseguem ter essa sensibilidade para alguns conselhos. É a geração do cansaço. É a geração do cansaço, exatamente. Então existe muitos conselhos preciosos que nós precisamos atentar. E um dos conselhos é o conselho de Jetro. E é interessante que Moisés foi o líder que Deus usou para a peregrinação do povo de Israel até a terra prometida, a Canaã. Eles passaram muito tempo no deserto e Moisés teve que lidar não apenas com essa transição do povo, mas Moisés teve que lidar com toda a incredulidade, a desobediência, a falta de perseverança na palavra de Deus, tudo isso. E eu queria ler um texto que está lá em Êxodo, né, no capítulo de número 18, a partir do versículo 13, que fala sobre esse conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "Que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo está em pé desde a manhã até o cair da tarde." Moisés então lhe respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus toda vez que alguém tem uma questão. Esta me é trazida, e eu decido entre as partes, ensino-lhes os decretos de Deus." Respondeu o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho." Presta atenção, tá, gente? "E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos, e estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. E eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões e trarão a você apenas as questões mais difíceis. As mais simples eles decidirão sozinhos. Tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. E se você assim o fizer e se Deus o ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito." Moisés aceitou o conselho de seu sogro e fez tudo como ele havia sugerido. Maravilha. Esse conselho é maravilhoso e poucas pessoas nesse tempo estão com essa sensibilidade de ouvir um conselho precioso como esse para aliviar a carga da sua liderança. É muito da liderança centralizadora. Sim. Que às vezes a gente até entende. Às vezes o líder, ele tem tanto zelo, né? Ele quer tanto que as coisas saiam da maneira melhor possível, que ele acaba centralizando. Sim. Só que em contrapartida vai vir a sobrecarga, cansaço, esgotamento, burnout. Verdade. Né? Os casos de burnout só aumentam cada vez mais. Verdade. E essa centralização ela deve ser quebrada. Isso. Até porque um líder de verdade é aquele que prepara líderes. Isso. Né? Então, é claro, a liderança ela se faz de diversas formas e tem diversos objetivos. Mas a gente pode dizer que um dos objetivos principais é justamente esse, de formar novos líderes. E
como é que você forma líderes? Dando oportunidade às pessoas. Isso mesmo. Até porque, como você bem fala, ninguém nasce pronto. Mas é possível se tornar líder, Sim. segundo o tão experiente, né, John Haggai. Sim. Então é possível sim formar líderes. E esse conselho de Jethro é fantástico. É fantástico. E a humildade de Moisés, sim, né? De reconhecer, de aceitar, de ouvir, de parar para ouvir. De ter mentores. Isso, grava esse conselho, gente. Algo muito precioso que eu quero falar aqui para vocês, que é o que o André já está falando e eu quero reforçar. Todo líder precisa parar para ouvir. É muito difícil ser construído uma força de liderança, né? Você chegar até algum lugar, um objetivo na sua vida, sozinho, sozinho, quando você não para ouvir. Então por isso que você precisa de mentores, pessoas que são mais experientes que você ao seu lado, para te auxiliar na tua jornada, principalmente com líderes jovens. Eu vejo um pessoal talentoso que está se levantando, líderes jovens que estão com essa, me permite usar essa linguagem, com esse fogo para liderar, isso, né? Mas às vezes tem que ter humildade, né? Tem, para poder parar para ouvir. Às vezes a gente tá naquele ímpeto, aquela empolgação para fazer, mas às vezes sempre tem aquela pessoa de, olha só, vai com calma, vai por aqui, toma essa decisão e a gente consegue viver uma vida equilibrada na nossa liderança. Interessante demais isso, Renan, porque a gente pode tirar lições preciosas desse texto, né? Isso. Então a primeira que você já está falando aí, que é essa questão de escutar, isso, ouvir, de ter ali mentores, né? É tão comum hoje em dia a palavra coach, né? Às vezes tem sido até banalizada, mas tem um lado positivo do coach, né? Então, você ter mentores, é claro, 2, 3 pessoas ali que lhe orientem, então, contem pra gente o que é que você entendeu, o que é que você viu desse texto em relação a esses pontos principais que a gente pode tirar. Bom, entender que você não pode fazer tudo sozinho, né? Você precisa delegar tarefas para que você consiga dividir, como o próprio texto fala, dividir a dificuldade, dividir a carga, né, para você poder liderar de forma leve. A liderança centralizadora, até você citou isso no começo, a liderança centralizadora, ela é uma liderança que a longo prazo, a curto prazo parece até aquela coisa de eu resolvo tudo, eu sou o cara, eu faço tudo, né? Mas ao longo prazo a gente vai vendo o desgaste. Vai havendo desgaste, até chegar a um ponto de verdadeiramente você tá quase desistindo, como a gente vê muita gente desistindo pelo fato da sobrecarga. E ainda comprometer as decisões, né? As decisões, né? Então não podemos fazer tudo sozinho, gente. A gente precisa ter cooperadores ao nosso lado, pessoas dispostas a servir. E às vezes temos pessoas assim e não damos oportunidade. Verdade. Né? Olha só, uma das coisas que eu tenho aprendido da minha liderança. Você não pode ser o centro das atenções. Permita com que a pessoa que está do seu lado brilhe também do seu lado, chegue até os objetivos, permita que aquela pessoa também esteja sendo vista também. Porque às vezes a gente tem essa coisa de, a gente não pode ser visto. Não, as pessoas estão olhando para nós a todo momento. Mas às vezes essa sede por só eu faço, só eu vou pregar, um exemplo, né? Só eu sei, só eu ensino. Não, passa a responsabilidade, aquela pessoa pode fazer tão bem quanto você. E eu acredito que esse é um balizador de uma liderança de sucesso. Acho que é um medidor de uma liderança de sucesso. Como é, Renan, que eu posso saber se eu estou sendo um líder eficaz ou não? É quando você está levando outros a fazer tão bem quanto você. Benção. Né? E qual seria mais um tópico aí, mais um ponto que a gente poderia aprender com esse texto? A humildade de Moisés, né, de poder ouvir o conselho do seu sogro. E as pessoas elas estão liderando por etapas. Né? Então, um vai liderar 10, o outro vai liderar 1000, o outro vai pegar 100. Então, as causas mais difíceis, Moisés vai assumir. Mas as causas que dá para ser julgadas por eles mesmos, eles vão assumir a responsabilidade. Eu poderia pegar aí uma palavra, autonomia. Exato. Perfeito. Até porque um líder sem autonomia compromete a liderança. Isso, né? isso. Então, eu entendo também que a maneira que você vai discipulando, preparando novos líderes, você também precisa dar autonomia, até para que ele erre. Também. Porque ele vai aprender com esse erro. Perfeito, né? Perfeito. Errar faz parte do processo. Às vezes eu estou olhando muito para uma situação e às vezes eu não consigo enxergar outro âmbito que aquela pessoa que tem talvez experiência naquilo ou já vivenciou aquilo antes e eu ainda não vivenciei,
Foi isso que Jetro fez. Moisés estava olhando para a situação por um olhar... Com boa intenção. Né, com boa intenção. Eu vou ouvir todo mundo, eu vou parar para dar atenção a todo mundo, eu quero ser aquele líderzão, aquele... Estou aberto a todos. Não vou me esconder. Exato, eu vou parar para ouvir todo mundo, só que ele não estava... Humanamente impossível. Impossível, né? Milhões de pessoas que saíram do Egito, impossível atender as causas de todo mundo. Como é que dava para suportar? Então ele viu, Moisés, isso vai dar errado. Vai chegar um ponto que tanto você vai se fadigar e o povo. E o povo. Então, segue esse conselho. Eu queria te fazer uma pergunta também, aproveitando o gancho. Você acha que esse ponto de não delegar, de não passar responsabilidade, tem sido um ponto da desistência de alguns líderes? Com certeza. Com certeza. A gente deve ter muito cuidado. A gente, na linguagem gospel, né? Na igreja, na linguagem cristã, se fala muito sobre o neófito, né? Sobre o novo na fé, mas que a gente deve ter cuidado no sentido positivo. Sim. Em relação com as novas pessoas que estão desenvolvendo ali suas habilidades ou até os novos líderes. Sim. Porque, como você bem falou no início, aquela pessoa vem com muito entusiasmo, como a gente diz aqui na nossa região, com muita sede ao pote. E é muito comum que os líderes mais experientes digam assim, calma, respira, vai com calma, não é bem assim, você precisa passar por etapas. É verdade. Sim. Mas a grande questão que eu entendo que é um erro é quando a gente nivela e trata todos assim. Isso. Porque tem pessoas que às vezes já está mais preparada do que outras. Isso, né? Isso. E às vezes a gente deve sim trazer essa calma, não vá com tudo. Mas eu acredito que a grande questão é você saber canalizar essa energia, essa força de maneira correta. Isso. Então, a gente pode sim pegar jovens ou pessoas com mais experiência que estão naquele âmbito, naquela vontade ali, para não desmotivá-lo, para não jogar um balde de geografia naquela pessoa e usar essa força, canalizar para algo que é bom. Isso. Então, dê autonomia. Isso. Sabendo que pode errar, mas que seja um erro que seja possível corrigir. Sim. Dê autonomia, incentive e envie. Envie, se você observar, a maioria dos seguidores de Cristo eram jovens. Né? É tanto que a Bíblia relata que o único que era casado era Pedro. E na hora lá no Novo Testamento, quando vem a questão da cobrança do imposto, só quem pagaria imposto era Jesus e Pedro. Isso significa que eles eram os adultos. Então os outros ainda não tinham idade para pagar impostos. Isso significa muito. Então, pegar essas pessoas menos experientes, ou até mesmo mais experientes, mas que são novos na fé, ou na questão profissional no trabalho, pegue essa energia, essa força, canalize da melhor maneira para não ter o cuidado de desmotivar e apagar esse fogo positivo, essa pessoa. Uma liderança que não delega é uma liderança que está com os dias contados. Exatamente. Dias contados não para avanço não, mas para regresso. Na unidade, gente, não tem como, nós precisamos estar juntos. Unidade, Deus ordena a bênção onde há união, onde há irmãos juntos fazendo o reino de Deus avançar e prosperar. Que bênção. Amém? Que bênção estar com você. Muito obrigado por tudo. Que maravilha. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você. Não deixa isso passar. Aplica isso na tua vida, pelo amor de Deus. Eu faço igual Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, aplique isso na sua vida, porque são conselhos preciosos para que você possa crescer, amadureça. É esse o meu desejo acerca da tua vida. Um grande abraço. Amém. Eu quero te pedir, com muita honra, se inscreva nesse canal, né? Ative o sininho para você não perder nada, né? Todas as notificações chegarem até você, tá? E que você possa ser muito abençoado na prática da palavra de Deus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Grande abraço. Tamo junto.